o nosso interesse seria ter um senador que correspondesse aos municípios para ganhar as eleições, porque a gente também não quer, a gente acha que dividir nesse momento a chance de perder a eleição é grande. Então, quem sabe, se os partidos não derem conta de fazer isso por si só, a Assembleia se reunir em torno de uma candidatura única. Pelo que a senhora tem acompanhado aí no cenário político aqui do Estado, no meio entre vocês, já é meio que dado como certo que o TSE deve mesmo confirmar essa cassação? Olha, entre nós, a gente não acredita que essa situação vai ser revertida. Isso não por ser quem é, por ser a Selma, por ser do PSL ou por ser de qualquer outro partido. É pela experiência política que nós temos de reverter uma decisão que é por unanimidade. Pelo menos a gente nunca viu isso a nível de Brasil. Então, não é lógico, né, contar com o defunto antes da morte, mas a gente acredita que uma situação como essa ela é irreversível. Então a gente quer construir um candidato que seja político, que tenha pegada política, que tenha proximidade com as pessoas e que vá ser acessível, porque o que a gente não quer hoje é ajudar qualquer candidatura a Senado que depois não vai ter com os deputados estaduais essa liberdade e principalmente não tenha relação com os municípios, como aconteceu muitas vezes. A senhora acha que faltou isso na Selma, esse traquejo político, essa acessibilidade que a senhora está citando? Olha, eu acho que não tem proximidade com o prefeito, não tem proximidade com o vereador, e quem traz a demanda pra gente é vereador, é prefeito. A maioria das reuniões que a gente vê dos senadores está sempre o Jaime, o Wellington, falta alguma coisa. Então acho que a gente tem que ter um candidato que tenha essa representatividade, essa afinidade. E eu, como mulher também, já disse isso também aos colegas deputados, gostaria muito também que tivesse ou uma suplente mulher, ou se fosse uma candidata mulher, mas alguém também tivesse a nossa bandeira, Mato Grosso segundo, com o maior número de feminicídio. A gente tem uma senadora mulher que fala que feminicídio não existe. Então, essa situação aí eu acho que não pode se repetir. E nem que para isso a gente tem que unir todas as nossas forças políticas para fazer um trabalho. Político tem que ser político, ninguém elege político para ser juiz ou para ser promotor. O eleitor tem que parar de ser sonhador. Se a pessoa nunca atendeu ninguém antes de virar senador ou virar deputado, imagine depois que vira. Uma pessoa totalmente inacessível, uma pessoa que a gente não vai ter contato. E o político, ele precisa ter contato com as pessoas. As redes sociais não inibem isso. Não adianta ficar o dia inteiro fazendo videozinho dentro de um quarto, dentro de uma sala, se ele não tiver resolutividade. Então, acho que político tem que ser político. Acho que passou um pouco essa fase aí de, não tem que, a pessoa que não mexe com política, é esse que eu quero. Porque na hora do problema é o político que recorre. E tá aí, aqueles lá que fizeram política com esse sistema de ser inacessível, continuarem inacessíveis, e hoje são cadeiras que para nós do Estado são irrelevantes, não somam nada. A questão dela mudar de partido essa semana, indo para o Podemos, pode ser articulação de repente para tentar inverter essa situação de cassação? Olha, eu não acredito mais nessa história de justiça comprometida. Eu acho que isso já ficou muito claro. Antes tinha esse discurso, o PT usava contra o PSL usava contra o PT e a justiça está pegando para todo mundo. Então, não acho que o fato de ir para o Podemos vai mudar a situação que ela se encontra hoje, juridicamente falando. Não, é igual eu disse, eu nunca vi nenhuma situação dessa ser revertida. E se for revertida, então a gente vai rasgar o nosso Código Federal, nossa Constituição Federal, pode rasgar, esquece o Código nosso eleitoral, porque ele não vai mais somar em nada. Porque imagina você, se antes de uma eleição você dá um cheque, ou você faz qualquer que seja a contratação por fora, eu disse várias vezes, se fosse eu, estaria caçada, se fosse outros, estariam caçados. Ainda está numa situação privilegiada porque é senadora, mas o rumo dela é esse, não tem outro mais.